17 de fevereiro, o Jornal Anhanguera está começando com imagens ao vivo do céu de Lusiânia. Temperatura 26 graus. Vamos aos destaques dessa edição. Ontem completou 3 anos o desaparecimento da jovem Tainá Ferreira Alves. Hoje nós vamos atualizar esse caso. Danilo Moreira. Na época, os exames que poderiam comprovar que o sangue encontrado era de Tainá tiveram resultados inconclusivos e Valdezar foi solto. Ele foi preso novamente em julho do ano passado e segue aguardando o julgamento. No fim de semana, teve o dia D da campanha de vacinação contra o sarampo em todo o Brasil. Nós vamos mostrar como foi a movimentação em uma unidade de saúde aqui em Lusiânia. Em Planaltina de Goiás, um casal teve que ser resgatado depois de cair uma cisterna. A menina de 14 anos caiu primeiro. O namorado dela, de 19 anos, para tentar ajudar, entrou na cisterna com a ajuda de uma corda, mas ele também acabou caindo por cima da menina, o que agravou os ferimentos dela. E eu fui conferir as opções de fantasia para quem quer curtir o carnaval na região. No esporte, o Lusiânia perdeu para o Unai e teve jogador do Lusiânia que se machucou. O Jornal Anhanguera começa agora. Ótima tarde para você, muito obrigada pela sua companhia. Teve acidente grave em Lusiânia este fim de semana. Um caminhão tombou na GO 010. O motorista de 40 anos teria perdido o controle da direção no sentido Vianópolis-Lusiânia. A cabine do veículo ficou totalmente destruída. O ajudante dele, de 19 anos, morreu no local. O motorista ficou preso às ferragens e foi retirado pelos bombeiros com ferimento no rosto e no braço. O veículo, que transportava tijolos, saiu de Vianópolis com destino a Lusiânia. E também em Lusiânia, a polícia prendeu um idoso de 69 anos que comandava um ponto de venda de drogas no Jardingá. Ele era conhecido como vovô do tráfico. Com ele foram encontradas várias porções de cocaína, crack e maconha. Além das drogas, foi apreendida também uma balança de precisão. E completou ontem 3 anos do desaparecimento de Tainá Ferreira Alves, de Valparaíso. O principal suspeito do sumiço da jovem, de 21 anos, é o padrasto dela, que continua preso à espera do julgamento. Jussara espera até hoje por justiça. Ela é mãe de Tainá Ferreira Alves, que desapareceu no dia 16 de fevereiro de 2017. Já são 3 anos de sofrimento. O principal suspeito do sumiço da jovem, que na época tinha 21 anos, é o padrasto dela, Valdezar Cordeiro de Matos. Na época do crime, ele estava com 67 anos. Segundo Jussara, a filha e Valdezar tinham um relacionamento conturbado, mas para ela, o que teria motivado o crime ainda é um mistério. Desde 4 anos que a Tainá convivia com ele, né? Na adolescência tinha aquelas desavenças dela responder, aquela coisa, mas ele demonstrava gostar dela como pai. Ele demonstrava isso para todo mundo. Falava que a Tainá tinha que se formar, que gostava da Tainá como filha. Jussara conta que no dia seguinte do desaparecimento da filha, ela procurou a polícia para fazer o boletim de ocorrência. Valdezar foi junto até a delegacia, mas ela ainda não sabia que o próprio companheiro poderia ser o suspeito de ter assassinado a filha dela. Jussara só foi descobrir o que poderia ter acontecido quando o filho dela entregou ao delegado as imagens do circuito de segurança mostrando o movimento no condomínio. As imagens mostravam Valdezar saindo com Tainá. Meu filho chegou com umas imagens e pediu para falar com o delegado sozinho. E ele assustou. Ué, por que o Felipe vai falar com o delegado sozinho e a gente não pode entrar? Então, quando o Felipe entrou, deu o depoimento dele, mostrou para o delegado, eu não vi até então. E quando ele saiu, ele me chamou, o delegado, fez algumas perguntas. Já na hora que o delegado me chamou, que já tinha visto as imagens, falou, olha mãe, a princípio a senhora vai ajudar a gente, vai ser forte, porque quem desapareceu com a sua filha foi o seu marido. E aí, ele, do meu lado, fui para casa com ele, tive que ficar o final de semana com ele, procurando, chorando, e já naquilo na minha cabeça, meu Deus, o delegado falou que foi ele. Uma das câmeras de segurança do condomínio onde a família mora, em Valparaíso, registrou o momento em que eles saíram do prédio.
Durante as investigações, Valdezar contou à polícia que Tainá pediu carona e desceu num ponto de ônibus às margens da BR-040. Versão que levantou suspeitas, já que a jovem tinha carro e não costumava andar de ônibus. Valdezar foi preso 3 meses após o crime. O delegado responsável pelo caso disse que indícios apontam o padrasto como o responsável pelo desaparecimento da jovem. Vestígios de sangue foram encontrados no carro, na roupa e em uma faca que estava com o empresário. O tempo ele é necessário, a gente precisa resolver com uma certa celeridade, mas a gente não pode esquecer da qualidade da investigação também. A Polícia Civil não vai jogar a toalha nesse caso, você pode ficar tranquilo, nós vamos até o final e nós vamos resolver esse caso. Na época, os exames que poderiam comprovar que o sangue encontrado era de Tainá tiveram resultados inconclusivos e Valdezar foi solto. Ele foi preso novamente em julho do ano passado e segue aguardando o julgamento. Segundo o advogado da família, alguns laudos desapareceram, o que prejudicou as investigações. O sumiço das provas está sendo investigado pela Secretaria de Segurança Pública. É uma suspeita de que esse laudo foi adulterado ou foi comprado, foi feito alguma coisa com esse laudo lá. O advogado da família disse ainda à nossa equipe que a expectativa é que Valdezar seja julgado nos próximos meses. Tendo em vista que os crimes agora, os crimes de homicídios e feminicídios, na nova lei, eles são os crimes contra a vida, então eles já respondem presos. Então, provavelmente, ele vai permanecer preso. Isso é o que se espera. Eu espero que a justiça continue sendo feita e que ele continue preso, pagando pelo que ele fez, né? E que Deus toque no coração dele de alguma forma, no arrependimento, não sei, de alguma forma. Que ele abra a boca e fale, pelo menos aonde está. Um casal caiu em uma cisterna de 35 metros de profundidade em Planaltina de Goiás. O Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar as 2 vítimas com vida. Foi necessário a ajuda do Corpo de Bombeiros para tirar o casal de namorados da cisterna. O resgate aconteceu à noite, o que dificultou o trabalho, que durou 11 minutos. De rapel, um bombeiro conseguiu tirar primeiro o rapaz e, em seguida, a menina. Calma, filha, calma, tá tudo bem, calma, calma. Os 2 ficaram feridos. Ele fraturou o fêmur e ela teve cortes nas pernas. Foram os parentes que chamaram o Corpo de Bombeiros. Segundo o casal, a menina de 14 anos caiu primeiro. O namorado dela, de 19 anos, para tentar ajudar, entrou na cisterna com a ajuda de uma corda, mas ele também acabou caindo por cima da menina, o que agravou os ferimentos dela. Os 2 foram encaminhados para o hospital de Planaltina e passam bem. Um homem de Cidade Ocidental que estava desaparecido há uma semana foi encontrado no domingo. José Laércio Vasconcelos da Silva tinha 30 anos e foi visto pela última vez perto da casa dele, em Cidade Ocidental, por um vizinho. Segundo a companheira, ele saiu de casa na última segunda-feira, dia 10. Ele também levou o celular, ele não levou o celular e nem a carteira. O corpo foi encontrado no domingo pela polícia em um terreno baldio em Cidade Ocidental, depois de uma denúncia anônima. O caso está sendo investigado para descobrir o que pode ter acontecido com ele. Um botijão de gás provocou uma explosão numa casa em Goiânia. 3 moradores sofreram queimaduras. 2 deles, que faziam a troca do botijão na hora do acidente, tiveram ferimentos graves. A explosão foi na cozinha da casa que fica no Jardim América. Esta vizinha conta que o dono da casa, o seu Geraldo, já todo queimado, pulou o muro dela pedindo ajuda. Quando eu vi aquele barulho muito grande, socorro, socorro, eu abri a porta. Quando eu abri, ele estava na minha porta, né? E entrou. Quando ele entrou, eu falei, não senhor, vamos lá fora, porque tem mais gente para te ajudar. E a fumaça, um barulho enorme. Os bombeiros fizeram os primeiros socorros ainda na calçada, onde estava a dona Leila, mulher do seu Geraldo. O tenente Wesley faz parte da equipe chamada para socorrer o casal. Foi uma situação muito triste, muito queimado, tanto o seu Geraldo como a dona Leila, queimado bastante parte do corpo. Realmente estavam muito graves os 2. Mas o seu Geraldo sempre reclamando de dor, querendo sentar, querendo tomar água, desesperado. Na hora da explosão estavam aqui na casa o seu Geraldo, a dona Leila e também um filho deles. O rapaz contou aos bombeiros que os pais faziam o almoço quando foram trocar o botijão,
e logo a casa foi tomada pelo fogo. Quando ele viu, já viu a bola de fogo. Aí já assustou, correu, a única coisa que ele fez foi quebrar as janelas para vazar a fumaça. O filho foi levado para o Hospital de Urgências de Goiânia com cortes e queimaduras nos 2 braços e um corte no pé. Ele já recebeu alta e não quis gravar entrevista. Já o seu Geraldo, de 59 anos, e a dona Leila, de 56, estão internados no hospital da região noroeste, o UGOL. Segundo os bombeiros, os 2 com queimaduras de 3º grau por todo o corpo. E a gente fala agora de um outro crime bárbaro que aconteceu na semana passada. Uma mulher de 21 anos foi presa suspeita de assassinar a própria filha. Ela era moradora de Padre Bernardo, aqui em Goiás, mas cometeu o crime em Vicente Pires, no Distrito Federal. Era por volta das 5 da manhã quando vizinhos ouviram gritos e choros. Segundo a polícia, a bebê de 2 anos e 2 meses, Júlia Félix de Moraes, foi morta a facadas pela mãe, Larissa Yasmin Pires de Moraes, de 21 anos. E o motivo do crime ainda é incerto. A polícia militar chegou ao local por volta das 6 horas e, segundo o sargento que fez a prisão em flagrante, a mulher não resistiu e nem esboçou qualquer reação. Quando chegamos no local já se encontrava a equipe do SAMU, o corpo no quarto, a mãe ao lado do corpo, próximo, não tão próximo, né? O pai também dentro do quarto. E foi quando eu perguntei quem teria sido o autor. A mãe se prontificou, levantando a mão, falando que foi ela. A mãe se encontrava tranquila ao lado do corpo, né? Parece que não tinha caído a ficha ainda da tragédia que ela tinha cometido. Somente aqui na DP, quando a gente chegou na DP, foi que ela começou a chorar e demonstrou algumas crises de nervo. Segundo as investigações da Polícia Civil, Larissa matou a filha na cozinha, com pelo menos 2 golpes no peito e depois a colocou no chão do quarto. O corpo da criança foi recolhido pelo IML ainda pela manhã. O pai da menina, Gilvan Félix Araújo Costa, de 25 anos, disse que também foi atacado enquanto estava dormindo, mas conseguiu se levantar e desarmar a mulher. Ele ficou com um corte superficial no rosto. Gilvan não quis gravar entrevista, mas disse estar em choque, sem entender o motivo do crime. Ele falou que a filha morava com a mãe na casa da avó materna, em Padre Bernardo, em Goiás, mas que Larissa foi expulsa de casa e, por isso, pediu ajuda para passar um tempo no apartamento dele. Isso faz mais ou menos 2 meses. Os 2 tiveram um relacionamento no passado, mas atualmente estavam separados. Segundo Gilvan, Larissa tinha um comportamento difícil. Ele também falou que costumava visitar a criança em Padre Bernardo e que, às vezes, a mãe a trazia a Brasília. Segundo o delegado responsável pelas investigações, Josué Ribeiro da Silva, Larissa apresentou falas desconexas e não falou exatamente o que a motivou a cometer o crime. E Gilvan também apresentou contradições no depoimento. O caso foi registrado na 12ª DP, a Central de Flagrantes em Taguatinga, como homicídio qualificado. As investigações seguem em andamento. Vamos para a nossa primeira pausa para os comerciais e a seguir, nesse fim de semana, eu acompanhei o dia D da campanha de vacinação contra o sarampo e trago todos os detalhes já já. Ainda nessa edição tem a previsão do tempo e a gente mostra como foi a rodada do fim de semana no Campeonato Brasiliense. Nós voltamos logo depois dos comerciais.